Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar sobre a vitória do Furacão pela contagem mínima sobre o São Bento na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o vídeo nas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você ajuda a espalhar o conteúdo do canal Palavra de Atleticano e fortalece esse nosso projeto. E da mesma maneira que aconteceu na última terça-feira, para falar desse jogo a gente vai para o painel tático, e para poder manusear o painel tático, como vocês já sabem, eu não posso ou não consigo se eu continuar olhando para a câmera. Portanto, vou olhar para a tela do meu computador, peço licença e desculpas antecipadamente para vocês. Então, vamos lá. O que aconteceu de interessante no estádio Antônio Gomes Martins, lá em Barretos, na tarde dessa sexta-feira? Diferentemente do que a gente viu na terça, hoje o Atlético tinha um trio de zagueiros, com João Vitor, que na terça foi volante, atuando ao lado de João Viale e Arthur Zanella no sistema defensivo, com dois alas, Wellington Silva pela direita e Vinícius Cauê pela esquerda, com mais liberdade para avançar. No meio de campo, Pierre na base, protegendo o sistema defensivo, dando início às jogadas. O Juninho pela direita, né? O meio-campista pela direita, com mais liberdade para avançar quando o time tinha bola, mas também com obrigação de recuar quando o Atlético perdia a posse. E quem completava o trio, dessa vez, era o argentino Kevin Colli, que na terça-feira foi quase que um ponta-direita, um atacante que abria pelo lado para dar amplitude, e que, infelizmente, da mesma maneira que aconteceu na terça-feira, acabou não se destacando, teve uma atuação bastante apagada. De repente, é um caso de a gente pensar em substituí-lo para o início da próxima partida da fase de grupos. Na frente, quem esteve em campo foi o Felipe Chiquete, um dos destaques do Atlético na estreia, ao lado de Atirson dessa vez, porque o Renan Viana foi convocado pela seleção brasileira de última hora para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e não estará mais disponível para o Atlético durante essa competição. E não foi um bom primeiro tempo do Atlético de um modo geral. Tá? O time teve muita dificuldade para criar, muito pelo fato de que o São Bento fechava o espaço entre as linhas, forçava o Atlético a atuar sempre por fora, então limitava a criatividade da nossa equipe, e quando recuperava a bola, forçava em contra-ataques, principalmente com o atacante Negueba, que muitas vezes levou vantagem nas costas do Wellington Silva, nas costas do João Vitor, ou até em confrontos diretos com o próprio João Viale, por ser um jogador de muita potência física, de muita explosão, de muita velocidade. E assim o São Bento levava perigo, exigiu algumas boas defesas do Gabriel Pereira e chegou a ter um pênalti a seu favor, que o próprio Negueba bateu e parou no Gabriel Pereira, que eu já destaquei aqui em outros momentos, goleiro revelado pelo Grêmio, com passagens pelo futebol europeu, pelo Mônaco e pela Lazio, que já tinha feito uma baita copinha no ano passado, e esse ano mais uma vez se destaca pela segurança, pela frieza. É bastante provável que o Atlético tenha mais uma joia entre os goleiros das suas categorias de base. Gabriel Pereira é um nome para a gente ficar de olho nos próximos anos, assim como o próprio Mikael, que disputará o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira e depois deve ser o terceiro goleiro do Atlético durante o ano de 2023. E no segundo tempo, isso é uma coisa a ser destacada positivamente, o técnico Juca Antonello promove modificações na equipe, somente no intervalo foram 4. Isso mostra a leitura de jogo e coragem do profissional de corrigir aquilo que ele está vendo dentro de campo. O Atlético, que na metade para o final do segundo tempo já tinha voltado a um sistema de 4 zagueiros, com o João Vitor virando volante mais uma vez, como ele foi na primeira partida, ao lado do Pierre, muda ainda mais com as saídas de Wellington Silva, do próprio João Vitor, de Kevin Colli, bastante apagado, e do Atirson, também bastante apagado, para as entradas de Léo Ataíde, de Danielzinho, Dudu Kogitsky e de Rua Torres, que entra como um atacante mais pela direita, permitindo que o Felipe Chiquete, ainda que com muita mobilidade, se tornasse a referência ofensiva do Atlético. Com esse novo esquema, com essa nova estrutura,
o Atlético cresce de produção, principalmente pela presença de Danielzinho e Dudu Kogic, 2 meias de criação, com muita mobilidade, com muita movimentação, trocando de posições, não somente entre eles, mas também com o Felipe Schiquete, que é um atacante que tem muita mobilidade, como a gente sabe. E dessa maneira o Atlético encontra e cria espaços que na primeira etapa não encontrava. Cria oportunidades, desperdiça algumas delas com o Juan Torres, com o Danielzinho, e poderia ter aberto o placar mais cedo, mas não foi o que aconteceu. E dentro desse contexto, o Juca, mais uma vez, mostra coragem e altera o esquema da equipe dentro de campo, colocando o Léo Derick no lugar do Juninho. Só que o Léo Derick é um ala, e diferentemente do que a gente viu em outras N ocasiões, onde isso significava a volta do Vinícius Cauê como um terceiro zagueiro, hoje não. Hoje o Cauê foi mantido como ala, e quem foi recuado foi o Léo Ataíde, que por ser um jogador de mais potência física, de mais velocidade, imagino que o Juca tenha pensado que ele poderia controlar melhor as investidas no Negueba, que já bastante cansado, de fato, foi controlado muito mais facilmente pelo Atlético no segundo tempo. Quem fez a ala nessa reta final de jogo foi o Juan Torres, voltando quando o Atlético precisava de uma recomposição por esse lado e se aproximando do ataque quando o Atlético tinha a bola. Então, realmente fazendo um grande esforço físico nesse sentido. A gente tinha Danielzinho e Dudu Kogic, o Léo Derick realmente quase como um ponta-esquerda, bem avançado, e todo mundo trabalhando para abastecer o ataque que tinha como referência ainda o Felipe Schiquete. E dentro desse contexto de pressão, de tentar buscar o resultado, o Atlético, que melhora no segundo tempo, embora não tenha feito uma apresentação brilhante, consegue abrir o placar depois dos 40 minutos, com o Juan Torres aproveitando uma bola que sobra de um dos nossos atacantes para bater rasteiro no canto esquerdo do goleiro Bruno Correia, abrir o placar, decretar a vitória pelo placar mínimo do Atlético e garantir a classificação do Furacão para a segunda etapa. Então, de um modo geral, um jogo em que o Atlético foi bastante mal no primeiro tempo, teve uma melhora bem perceptível no segundo, embora tenha longe de ter sido brilhante, mas vence, a meu ver, com merecimento, sem sobras, mas com merecimento. E vamos aguardar para ver o que o Atlético consegue produzir na última rodada, quando o time precisará buscar a primeira posição do grupo diante do Barretos, que é o time da casa. E é isso, gente. O Atlético volta a entrar em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior na próxima segunda-feira, dia 9, no mesmo estádio Antônio Gomes Martins, no mesmo horário, 15 horas, com transmissão da mesma Sport TV. A gente volta a falar de Atlético Paranaense no domingo, para comentar as atualizações aí do final de semana. E na segunda-feira eu aguardo vocês no Podcast, no canal da Rádio Caldeirão, a partir das 20h30, onde a gente bate um papo aí de pelo menos uma hora sobre tudo que tem a ver com o Atlético Paranaense. Eu agradeço pela atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima.